É sempre bom ter você por aqui para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos de Bíblia. João capítulo 4, no verso 16, é o ponto, eu diria, mais alto, talvez não, mas um ponto alto do discurso de Jesus com uma mulher samaritana. Vocês sabem, vocês conhecem essa passagem, ela é muito conhecida, famosa. Inclusive eu até recomendo que vocês assistam na série The Chosen. Tem no YouTube o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É muito lindo. Eu já assisti várias vezes e não me canso de assistir. Ele se assenta no poço, uma mulher samaritana, os judeus e samaritanos não se dão, e ele pede para ela água. E ela diz assim: mas eu sou samaritana, você é judeu, como é que você me pede água para beber? E ele começa ali um diálogo muito lindo com aquela mulher. Vale a pena você ver em João 4. Mas num dado momento ele fala esta frase para ela: vai e chama o teu marido. E ela disse assim: mas eu não tenho marido. E Jesus replica: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é seu marido. Olha, eu gastei pelo menos uns 30 anos da minha vida para entender esse versículo. E hoje eu quero compartilhar com você. Olha, eu demorei, eu refletia muito, porque vamos raciocinar. Jesus fala assim: 5 maridos tivestes. Então Jesus estava reconhecendo 5 casamentos que aquela mulher teve. Isso vai de encontro à doutrina de que nós não podemos divorciar, porque Jesus reconheceu ali 5 casamentos. Lembre-se, Deus aborrece o divórcio, correto? Deus não tem prazer no divórcio. Mas dizer que o divórcio é proibido na lei cristã é complicado, tá? Um minuto de reflexão não é suficiente para falar isso, mas eu vou condensar nessas ideias. Deus não gosta de divórcio, mas permite em certas circunstâncias o divórcio. Mas vamos prosseguir no nosso raciocínio, que é interessante. Jesus disse assim: 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é seu marido. E o que caracteriza esses 5 maridos como legítimos e o 6º marido como não legítimo? Aí sim está a fase, o ponto de entendimento. Vamos raciocinar, vamos pensando. Estamos indo bem, tenha paciência. Veja bem, ela casou a primeira vez, casamento reconhecido. Casou a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Na sexta, Deus não reconheceu. Sabe por quê? Porque na tradução bíblica, às vezes é misturado a palavra divórcio com repúdio. Tá? O que é o divórcio? É, é o fim do casamento. O que seria o repúdio? Seria o equivalente ao antigo desquite. Então, quando um judeu ele divorciava da sua mulher, ele tinha que indenizar a mulher, e não era um valor baixo. Mas quando ele julgasse nela algo indecente, ele poderia repudiá-la segundo alguns rabinos. Mas Jesus não aprovava isso. Isso que eu quero te chamar a atenção. E por que eles repudiavam e não davam carta de divórcio? Porque eles não queriam pagar a indenização. Então aquelas mulheres, elas ficavam estigmatizadas. E elas não podiam casar de novo, porque senão elas estariam em adultério, porque elas eram repudiadas, elas não eram divorciadas. Então entenda, aquela mulher divorciou a primeira, divorciou a segunda vez, divorciou a terceira, divorciou a quarta, mas na quinta o marido dela não lhe deu carta de divórcio, ele lhe deu carta de repúdio. E ela agora estava junto com outro homem. Por isso é que Jesus disse: esse que agora você tem não é o seu marido. Percebeu? Entendeu?
Mas por que é bom a gente falar isso? Porque existem muitos cristãos que carregam um fardo pesado, porque eles se separaram, estão bem casados hoje e ficam numa condição assim meio de suspenso. Alguns que nem vão à igreja porque falam assim: ah não, eu separei, casei de novo, então eu não tenho direito de estar na congregação do Senhor. Não é bem isso. Se você está numa situação irregular, regulamente a sua situação. Se divorcie da sua esposa primeira e continue com a sua segunda e tema a Deus. Lembrando que Deus não teve prazer no seu divórcio, mas nem por isso você está impedido de servir ao Senhor. E eu vou falar uma coisa que vai soar como uma heresia, tá? Mas Deus é divorciado. Ah, blasfêmia! Está escrito nos profetas: dei a Israel carta de divórcio. E agora? Não, mas isso é sentido figurado. Não é tão figurado assim, não. A Bíblia diz, através dos profetas, que Deus tinha Israel como uma esposa. Eu tomei Israel como minha esposa. Mas Israel me traiu, adulterou contra mim com falsos ídolos. Por isso eu lhe dei carta de divórcio. E agora? Deus é divorciado. E hoje ele é casado, ou vai se casar, com uma noiva chamada igreja. Lembrando que a rejeição de Israel não é final, tá? Isso é um outro assunto. Mas você percebe que muitas pessoas estão sendo impedidas de servir ao Senhor por causa de um falso conceito. A essa altura você deve estar perguntando assim: e ajuntar sem casar é pecado? Aí eu vou dizer para você: é fornicação e é pecado. Aí você vai dizer assim: mas os animais, eles se acasalam e Deus não lhes atribui pecado. Pois é, o problema é que o homem é diferente dos animais. O que os animais têm dentro de si? O fôlego de Deus. E o que você tem dentro de si? Você tem um corpo animal onde está o fôlego de Deus, mas dentro de vocês tem o Espírito de Deus. E quando você tem relações sexuais e tem a emissão de sêmen, naquele momento você está emitindo vida, espírito, um espírito que é santo. Então você não pode coabitar com alguém sem estar casado. Você está morando junto com alguém, não se casou, regularize a sua situação. Receba essa mulher como a sua esposa. Faça isso para que você possa estar em plena comunhão com Deus. Você não é um animal, você é filho de Deus e como tal deve obedecer às suas leis. E a lei do casamento, ela é mais antiga do que a própria lei de Moisés. No princípio das coisas era assim. Então não adianta você falar: não, mas hoje é moderno. Eu vi agora no YouTube alguém falando isso, né? Eu moro junto, quem ama com fé, casado é. Não é. Receba esta mulher como sua esposa, entre em aliança com ela, honre ela e Deus te honrará. Amém? Era isso que eu queria refletir com você. 5 maridos você teve, mas esse que você tem agora não é seu marido. Regularize a sua situação. Eu sei que tem pessoas que se separam até por questão de violência doméstica, não tem como sustentar um casamento. Aí você se separou e agora está vivendo com outra pessoa, mas você pode regularizar a sua situação perante os homens e também perante Deus, tá bom? Fique bem, fique em paz e fique com Deus.